Milionária expulsa babá que levou filho ao trabalho. O que aconteceu é brutal e chocante. A cena era digna de um filme de suspense, a riqueza e a beleza da mansão contrastando com o ar pesado de um mistério que pairava em cada canto. Luzes apagadas, séria como a noite mais escura, e um grito ecoando pelos corredores como se tivesse vindo de outro mundo. Era Clara, a babá, que, em um ato de desespero, levava o pequeno Miguel ao trabalho da milionária Ellen. O que ninguém esperava era que esse simples gesto desencadearia uma série de eventos aterrorizantes. Logo na entrada, as paredes pareciam fechar-se em torno de Clara, que mal conseguia respirar. O som dos saltos de Ellen se aproximando fazia seu coração disparar. Um pulso frenético em seu peito. O que estava por vir? A voz de Ellen soou como um trovão, e, por um instante, o mundo congelou. Você colocou meu filho em perigo, gritou, com os olhos repletos de uma raiva quase sobrenatural. As coisas estavam prestes a sair de controle de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O que Ellen realmente sabia sobre Clara? A verdade parecia mais sombria do que qualquer um poderia suportar. Com cada palavra, Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. Ela não era apenas uma babá, havia algo em seu passado que a milionária desconhecia. Um segredo, uma mágoa profunda que poderia estourar como uma bomba a qualquer instante. O ambiente era tenso, e os outros funcionários, ao fundo, trocavam olhares de reprovação, murmurando em voz baixa, ingredientes desse drama insensato. O medo era palpável, como um frio intenso que envolvia todos ali. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Ninguém conseguia resumir a tempestade que se formava naquela sala. Clara tinha que agir. O nó na garganta apertava, e ela precisava de um plano. Mas como? A milionária parecia pronta para fazer qualquer coisa apegando-se à sua convicção, ignorando que poderia estar cavando um abismo. Exatamente nesse instante, um grito estridente cortou o ar, quebrou a tensão como vidro quebrando. Era Miguel, chorando, uma cena que poderia ser apenas mais um detalhe, mas que deixou todos paralisados. O que aconteceria a seguir? Clara olhou para a milionária, os olhos cheios de desafios e a certeza de que aquele não seria um final fácil. A curiosidade pulsava. Qual seria o resultado dessa batalha entre uma mãe protetora e uma babá intimamente marcada pelas sombras de seu passado? O desespero de Miguel, ecoando pela mansão, parecia despertar um instinto protetor em Clara. Ela sabia que a situação estava saindo do controle, mas a presença do pequeno garoto a fazia resistir. Com a mente em frenesi, decidiu que não ficaria ali para ser esmagada pela fúria de Ellen. Cada segundo contava. O olhar aterrorizado de Miguel a impulsionava. Calma, Miguel, gritou, tentando abafar o som do choro com sua voz. Essa não era a hora de fraquejar. Ellen, sem perceber o desespero crescente na babá, continuou sua investida. Você tem 1 hora para sair da minha casa e não voltar mais. Não vou permitir que você ponha meu filho em risco de novo, ela vociferou, um brilho ameaçador nos olhos. Clara sabia que a milionária estava prestes a fazer algo irrevogável. A raiva de Ellen não era só proteção, era um muro erguido em volta dela, e Clara estava prestes a ser esmagada por ele. Por favor, me ouça. Clara implorou, seus olhos se movendo de Ellen para Miguel, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Eu não quis causar nenhum mal. Estou aqui para cuidar dele. Seu desespero, digno de um apelo apaixonado, chocou até mesmo os outros empregados, que agora assistiam ao confronto, abalados e sem saber se interviriam. Mas o olhar de reprovação de Ellen era suficiente para congelar o ambiente. De repente, um sino soou, ecoando pela casa, fazendo todos se virarem para a enorme porta de entrada.
A expressão de Ellen se transformou em uma mistura de raiva e confusão, enquanto Clara percebia uma oportunidade. Miguel, venha comigo, ela exclamou, o instinto de proteção sobrepondo qualquer outra ponderação lógica. Júlia, a empregada mais próxima, tentou intervir, mas Clara já puxava Miguel pela mão, correndo em direção à porta. A porta se abriu com um estrondo, e uma sombra se projetou na entrada. Era um homem alto, com uma presença intimidante. Ele usava um terno impecável, e seu olhar incisivo emanava um poder que silenciou qualquer murmúrio no ar. Ellen, temos que falar sobre o que aconteceu na última vez, ele disse, interrompendo a tensão entre as mulheres. O tom de sua voz trouxe um novo medo, um mistério que pairava como um nevoeiro denso. Clara hesitou, sentindo que seu coração estava prestes a sair pela boca. Quem era aquele homem? O olhar de Ellen mudou instantaneamente ao ver o visitante. O rosto dela passou de furioso para um espanto escondido, um pânico que pouco a pouco se formava em seu olhar. O choque quase fizera com que os dois se esquecessem de Clara e Miguel, que se mantinham à margem, esperando um sinal para agir. Ela não pode ficar aqui, e você sabe disso. Ellen argumentou, seu tom agora urgente e cheio de receio. O homem olhou diretamente para Clara, e, por um momento, o mundo ao redor dela pareceu congelar. O que ele sabia? O que exatamente havia acontecido na última vez? Clara mal conseguiu respirar enquanto sentia os olhos pesados dele sobre si. Miguel, ao seu lado, acreditava que algo muito errado estava prestes a acontecer. O silêncio que se seguiu foi mortal. O clima estava insuportável. Um novo capítulo, uma nova reviravolta, e a pergunta pairava na mente de todos: o que essa figura sombria traria à tona? A tensão explodia, e era óbvio que aqueles segredos de família estavam prestes a sair das sombras. Clara apenas pensava em uma coisa: a verdade poderia ressoar como um trovão devastador, mas quem estaria pronto para ouvir? O momento de confrontar o passado havia chegado, e com ele, o espectro do que realmente unia Clara e Ellen estava prestes a ser revelado, mas, até onde isso poderia levá-los? O homem no terno escuro avançou um passo, seu olhar não saía de Clara. O peso daquela presença quase esmagava, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Ellen, percebendo a inquietação da babá, gritou: "O que você quer de mim?" Sua voz estava carregada de desespero. Clara segurou a mão de Miguel, cuja expressão era um misto de confusão e medo, refletindo o caos ao seu redor. "Calma, Ellen. Não estou aqui para te ameaçar, mas precisamos esclarecer algumas coisas", disse o homem, sua voz suave, mas firme. Clara não conseguia desviar o olhar dele. Era como se estivesse sendo analisada, cada parte de sua história sendo escaneada por aqueles olhos penetrantes. "Miguel, fique perto de mim", Clara pediu, puxando o garoto mais para perto. O pequeno estava tão pálido quanto a parede da mansão. Ele mal compreendia o que estava acontecendo, mas podia sentir a tensão no ar. "A última vez que estivemos juntos, você não estava em condições de cuidar de ninguém, Clara", o homem continuava, com um tom que deixava claro que tinha conhecimento de detalhes que ninguém deveria saber. Clara sentiu um frio na barriga. O que exatamente ele sabia sobre sua vida? "Você não sabe do que está falando." Ellen disparou. "Esta mulher nunca deveria ter colocado os pés aqui novamente. O que aconteceu com Luísa? Por que ela desapareceu?" A pergunta do homem cortou a atmosfera como uma faca. O silêncio na sala se tornava ensurdecedor. Clara sentiu um calor subindo por seu rosto. O nome da mulher a fez lembrar de momentos que ela tentava esquecer. Luísa, a amiga de longa data, a razão de seu primeiro emprego ali. "Não faça isso", Ellen disse, agora com a voz trêmula, como se tivesse sido fisicamente golpeada. O medo em seus olhos era palpável. O homem, no entanto, parecia determinado, sem a intenção de recuar. "Só quero entender por que essa história se tornou uma sombra sobre nós." "Por que você não contou nada a ninguém, Ellen?" "Por que eu não posso?" Essa história não é sobre você, Clara." O tom de Ellen se transformou, passando do pânico para a defensiva. "É sobre o que você e Luísa fizeram." Entre o pânico de Miguel e a tensão entre as mulheres,
Clara sentiu como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Seu passado estava vindo à tona de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. O que Luísa e ela tinham a ver com tudo isso? A pergunta sem resposta a atormentava. Eu não fiz nada. Você não entende, não sabe o que aconteceu. Clara não suportava mais e estava pronta para explodir. O desespero foi substituído pelo ímpeto de se defender. O que mais poderia ser revelado? Qual era a conexão verdadeira entre ela, Ellen e aquele homem? Não sabe, ou não quer saber? O homem tornou a intervir, sua voz mais intensa. Clara olhou para Miguel, que tremia, e então para Ellen, que agora parecia uma sombra do que fora. Precisamos de respostas antes que seja tarde demais, o homem finalizou com uma intensidade que fez Clara estremecer. Era um aviso, e uma nova ameaça. Então, um barulho estrondoso ecoou da cozinha, interrompendo a conversa pesada. Todos se voltaram para a direção do som. Clara sentiu seu coração disparar. O que mais poderia dar errado? Qual seria a próxima reviravolta naquela noite caótica? Clara! Miguel! O grito de Júlia, a empregada, era como uma sirene no meio da tempestade, e a pergunta mais angustiante pairou no ar: o que aconteceu na cozinha? E como isso afetaria o que estava prestes a ser revelado? Clara congelou, o grito de Júlia ressoando em sua mente como um eco aterrorizante. Miguel, inconsciente do que estava prestes a acontecer, olhou para ela com uma expressão de pânico, aquele pequeno rosto ainda tão inexpressivo em meio ao caos. O que foi, Clara? O que está acontecendo? Ele tremia, e Clara segurou sua mão com firmeza, um gesto protetivo ante o desconhecido. O homem no terno escuro, por outro lado, parecia fascinado. Seus olhos brilhavam em meio à penumbra da sala, como se a tensão entre eles fosse combustível para alguma verdade oculta que ele estava prestes a desvendar. Parece que há algo mais acontecendo aqui do que meros segredos, disse ele, suas palavras flutuando entre eles como uma ameaça sutil. Sem esperar por mais explicações, Clara soltou a mão de Miguel e deu um passo em direção à cozinha. O chão polido refletia sua imagem e, por um instante, ela viu uma mulher diferente, uma Clara mais destemida. Mas a distância entre a coragem e o medo se tornava cada vez menor, enquanto ela se aproximava da porta que levava à cozinha. Ao abrir a porta, o céu desabou sobre ela. A cena era caótica, panelas viradas, farinha espalhada como um manto branco e Júlia caída no chão, as mãos cobrindo o rosto, em pânico. Clara! Eles estão aqui! A empregada mordeu os lábios, seus olhos arregalados como se já vissem a fumaça acima de qualquer brasas. O que? Quem está aqui? Clara perguntou, sua voz rouca. O som do seu próprio coração acelerado quase a impediu de ouvir a resposta. Membros da família! Júlia gritou, tremendo. Um deles, achei que eram só rumores, mas eles chegaram, Clara. Eles sabem. Quem? De que você está falando? Clara franziu a testa, começando a conectar os pontos, mas o nó em sua garganta não permitia que a lógica fluísse. O homem no terno escuro se aproximou, passando por ela como um gato furtivo, com um sorriso enigmático. Vejo que a situação se complicou, ele murmurou, sem desviar o olhar de Júlia, agora em desespero total. Podemos resolver isso juntos. Mas precisamos de coragem, Clara como água. Clara estava paralisada, entre o desejo de avançar e a vontade de fugir. Algo grande estava prestes a acontecer, mas ela não sabia qual trono de verdades ou traições estava prestes a ser desmoronado em suas cabeças. Quando Júlia se levantou lentamente, Clara percebeu que seu rosto estava tingido de terror. Eu vi, na noite em que Luísa desapareceu. Eles estavam à porta, Clara. Sussurrando seu nome. E agora eles vieram buscar você. Uma onda de frio percorreu a espinha de Clara. Lembranças do passado a atingiram como um tsunami. Como poderiam aquelas sombras inomináveis do seu passado agora ameaçar seu presente? Ao mesmo tempo, um pensamento cruciante a assaltou. Ele sabia, e tinha certeza que tudo isso ainda estava conectado com Luísa e seus segredos. Precisamos sair. Agora! Miguel gritou, puxando-a pela mão. O desespero no pequeno era contagioso,
e Clara não teve escolha. Levou um passo para trás, mas o homem no terno escuro bloqueou a saída, seu olhar determinado e suas intenções nebulosas. Oi, oi. Não tão rápido. Antes de você andar, ou correr, que tal responder à pergunta que ficou no ar? A voz dele era como um veneno lento se espalhando. Clara olhou para Júlia, depois para seu filho. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a razão a abandonava. O que você sabe, homem? O que sabe sobre Luísa e a palavra escapuliu de seus lábios, e o que eles querem? A tensão na sala atingiu um ápice. O homem sorriu. Clara sentiu que aquelas respostas poderiam mudar tudo, mas ao mesmo tempo, ela temia as verdades que estavam prestes a vir à tona, como fogos de artifício no céu noturno, uma beleza aterrorizante. Só posso te dizer que todos aqui têm suas lealdades, e talvez seja hora de decidir de que lado você realmente está. Ele fez uma pausa, e a atmosfera carregada de eletricidade parecia prestes a explodir. E, antes que pudesse processar, um novo barulho cortou a tensão. Sua mandíbula se apertou. O som era de passos pesados vindo da porta da frente. Alguém estava chegando, e Clara sentia que nada voltaria a ser como antes. Quem mais está aqui? A pergunta rastejou pelo ambiente, abafada pela ansiedade. Estaria ela e Miguel destinadas ao enfrentamento de fantasmas que nunca deixaram seu rastro, mas agora estavam de volta? A porta se abriu com um estrondo, e uma figura imponente se destacou no limiar, envolvendo a sala em uma aura de autoridade instantânea. As luzes da cozinha piscavam, criando sombras dançantes nas paredes e revelando um homem com uma expressão severa, familiar a Clara. Era Ricardo, seu irmão, o mesmo que desaparecera após a polêmica sobre a herança da família e que agora surgia como um fantasma de seu passado. Mãe! O que está acontecendo aqui? Ricardo gritou, sua voz ressoando como um trovão. Ele olhou fixamente para a cena diante dele, Júlia no chão, Clara paralisada, e Miguel agarrado à mão da mãe. O homem de terno escuro, como um predador à espreita, observava calmamente, seus lábios curvando-se em um sorriso de satisfação. Ricardo! Você não deveria estar aqui! Clara conseguiu finalmente articular, sua voz mal conseguindo esconder o pavor que a dominava. O cenário se tornará uma armadilha, e cada eco parecia aumentar a claustrofobia na pequena cozinha. Ricardo avançou, e por um momento, Clara pensou que ele poderia protegê-los. Mas então o olhar dele se desviou para o homem no terno escuro, algo semelhante à compreensão se desenhando em seu rosto. Cale-se! Como você se atreve a acertar contas no meu território? Ele apontou para o intruso, rangendo os dentes. Território? Que ironia, não? O homem riu suavemente, como se estivesse se divertindo enquanto jogava as cartas mais pesadas na mesa. Todos aqui têm um lugar nesta história, Ricardo. Mas você, mais do que ninguém, sabe que segredos são pesos cuja conta chega sempre quando menos se espera. Clara sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? O que Ricardo sabia que ela não sabia? A tensão crescia, e Miguel, com seus olhos nervosos, puxava sua mão mais forte, quase se tornando uma âncora para Clara em meio ao tornado de emoções. Eu não confio em você. As palavras de Ricardo cortaram a atmosfera carregada como uma lâmina afiada. Ele se voltou para Clara, seu semblante mudando. Clara, temos que sair. Os rumores sobre a família não são apenas histórias, são reais. Você precisa entender. Se eles estão aqui, pode ser por sua causa. Uma onda de desespero invadiu Clara. Não só tinha que lidar com o passado, mas agora sua própria família estava dividida. A intuição que uma vez a guiara agora parecia frágil, e o mesmo medo que a acompanhará durante toda a vida a paralisava. Mas isso não tem que ser assim, Ricardo. Clara falou, sua voz tremia. Podemos resolver isso. Não precisamos lutar. Os olhos do homem no terno brilharam, como se atrativos e perigosos ao mesmo tempo. Ah, mas é exatamente isso que eles querem, Clara, um confronto. Uma escolha. E você terá que decidir, entre o amor e a lealdade, ou a verdade e a traição.
As palavras dele ecoaram como um sino estrondoso na mente de Clara. O que estava em jogo realmente? Ele sabia como manipular as cordas de medo e lealdade, e agora, com Ricardo na sala e Miguel ainda se agarrando a ela, a tensão se tornava quase palpável. O peso da desconfiança pairava sobre eles como uma tempestade prestes a se abater. Um grito cortou o silêncio pesado. Clara olhou para Miguel, que estava agora pálido, seus olhos grandes como dois pratos. Mãe, ele sussurrou, e seu tom era quase um aviso em meio àquele caos. E então, a porta dos fundos se abriu com um estrondoso ranger, iluminando a área com a luz da rua. Clara virou-se instintivamente, seu coração despencando. O que mais poderia aparecer agora? No fundo de sua mente, a conexão se solidificou, eles estavam cercados. E a pergunta que atormentava Clara não era apenas sobre quem estava ali, mas sobre como se proteger e proteger Miguel. O passado não havia terminado com ela, ele apenas parecia estar começando. O que vem a seguir? Pensou Clara, enquanto os rostos na sala começavam a se contorcer em mais sombras de traições. E o que, de fato, ela estava disposta a sacrificar para salvar seu filho? O ar estava pesado, quase líquido, e a tensão na sala era tão densa que Clara quase conseguia tocá-la. A luz da rua iluminou brevemente o rosto de Miguel, revelando seu medo. Ele olhou de Clara para Ricardo, buscando proteção em seu olhar enquanto o homem do terno escuro observava tudo com um sorriso insidioso. Clara podia sentir a urgência crescente, pulsando como um tambor em sua cabeça. Com a porta dos fundos escancarada, uma nova sombra se projetou. Clara mal teve tempo de se virar. Uma figura alta entrou, seu rosto obscuro escondido sob uma capuz. Clara uma vez mais sentiu o puxão no coração. O que dizer sobre novos fantasmas que surgiam de repente? Você realmente deveria ter sido mais cuidadosa, Clara, a figura disse com uma voz profunda e ecoante. Era a voz de alguém que conhecia a dor e a traição intimamente. Clara apertou a mão de Miguel, enquanto Ricardo franziu a testa, confuso. Quem é você? Ricardo perguntou, a bravura em sua voz competindo com o medo que ameaçava escapar. O homem do terno escuro virou-se para a recém-chegada, esboçando um sorriso como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Ah, é um prazer vê-lo de novo, Ricardo, fez o intruso, revelando um brilho traiçoeiro nos olhos. Eu entendo que você tem algumas questões não resolvidas sobre seu passado. Clara ficou paralisada, sua mente girando com todas as possibilidades. O que você quer? Ela perguntou, sua voz balbuciante, mas carregada de determinação. Queremos apenas que você tome uma decisão. O homem no terno falou como se estivesse se divertindo com a situação, suas palavras impregnadas de ironia. A lealdade não é algo que se compra, é algo que se prova. Um momento de silêncio pairou na sala, onde o tempo parecia ceder à pressão crescente. A figura encapuzada avançou, e, sob a luz da cozinha, seu rosto foi revelado. Clara ficou em estado de choque. Era Sofia, a babá que trabalhará para a família há anos. Mas agora, algo estava radicalmente diferente em sua expressão, era como se ela guardasse um secreto que poderia destruir tudo. Clara, você precisa ouvir, Sofia começou, sua voz suave contrastando com a bravura dos homens. Eles não estão aqui para brincar. O que acontecerá a seguir pode moldar o futuro do nosso legado e do Miguel. Legado? Clara murmurou, enquanto a conexão se estreitava. Uma fraqueza em sua articulação mostrava que o peso da história da família estava prestes a se revelar, mesmo que ela quisesse lutar contra isso. Precisamos da verdade, o homem de terno sustentou, olhando diretamente nos olhos de Clara. E você sabe onde ela está escondida? Ela hesitou, cada palavra parecendo um dilema ético. O que estava em risco? E qual era a verdade que esses homens queriam a qualquer custo? O passado era uma serpente venenosa, e ela precisava decidir se deixaria picar mais uma vez. Ricardo interrompeu o silêncio. Seja ela qual for, Clara, não caia nessa armadilha. Eles querem dividir nossa família mais uma vez. Miguel começou a se inquietar nos braços de Clara. O futuro do menino estava em suas mãos, e a responsabilidade crescia em seu peito, como um fardo a ser carregado. Por favor,
diga a verdade, Clara. O que você escondeu de mim? Ricardo exigiu, um conflito guerreando em seu coração. Ao ouvir aquilo, uma onda de culpa a atingiu. O que ela esconderia para proteger todos ali? Afinal, até onde iria para preservar sua família, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio bem-estar? Eu precisarei de um momento, Clara finalmente respondeu, sentindo os olhos de todos fixos nela. Nesse breve instante, o caos da sala parou, como se todos aguardassem a decisão que mudaria o curso de suas vidas. Os rostos ansiosos ao redor dela eram um lembrete constante do que estava em jogo. Clara sabia que qualquer escolha poderia desencadear consequências irreversíveis. Quando finalmente ergueu a cabeça, o que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Começou Clara, sua voz falhando sob a pressão e o medo. E então, antes de conseguir continuar, uma batida seca ecoou na porta da frente, quebrando a tensão. Quem mais poderia estar a caminho? E qual seria o próximo passo numa história já tão cheia de incertezas? Clara sentiu o frio atravessar suas veias. O ciclo estava prestes a se repetir, e a única certeza que tinha era que a verdade não permaneceria oculta por muito mais tempo. Clara ficou congelada, a batida na porta parecia ressonar profundamente em seu ser. O eco preencheu o espaço, tanto quanto a ansiedade palpável. Ela trocou um olhar breve com Ricardo, cujas sobrancelhas estavam arqueadas em preocupação, e Miguel, inquieto em seus braços, parecia sentir a intensidade da situação. Você está ouvindo isso? Quem será? Ricardo murmurou, o medo tingindo seu tom. O que nós vamos fazer? Clara respondeu, sua voz quase um sussurro. O homem do terno escuro tinha um sorriso que não se desfazia, como se soubesse muito mais do que estava disposto a partilhar. Ele se virou lentamente para a porta, ainda preservando sua pose confiante. Deixe-os entrar, disse o encapuzado, com um tom que transparecia segurança. Ainda temos tempo, não é mesmo? O coração de Clara disparou. A porta da frente rangia levemente, e, em um instante que parecia durar uma eternidade, foi aberta. Uma figura emergiu, suas feições ocultas na penumbra. Clara ficou tensa, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Mãe? A voz que quebrou o silêncio era familiar. Clara virou a cabeça, incrédula. Era Lara, sua irmã mais nova. O que ela estava fazendo ali? Com um olhar de desespero absoluto, Lara avançou em direção a elas, seu rosto pálido como um fantasma. Você precisa me ajudar, Clara. Eles estão atrás de mim. A afirmação dela parecia um grito afogado, uma súplica carregada de medo. Quem está atrás de você? Clara sentia que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Enquanto a atenção da sala se voltava para Lara, ela percebeu que a entrada da irmã trazia mais perguntas do que respostas. As peças do quebra-cabeça se agitavam, e o mistério se aprofundava. O mesmo que está aqui com você, Lara começou a falar, mas foi interrompida por um movimento rápido do homem de terno. Ele se posicionou em frente a ela, bloqueando sua passagem. Você não deveria estar aqui, Lara. Vira e vá embora. Isso não te diz respeito, disse ele, a frieza em sua voz era cortante. As palavras crisparam o ambiente, e Clara por um momento sentiu um ímpeto de proteção. Eles não sabem sobre você, Clara. Lara prosseguiu, sua voz agora um misto de urgência e desespero. A verdade que você deixou enterrada pode ser a única esperança. Vale a pena arriscar tudo por essa verdade, pensou Clara, enquanto o caos voltava a erigir muros entre elas. O ambiente assumia uma força própria, e ela sentia como se as paredes pudessem desmoronar sob a pressão do que estava prestes a acontecer. Ricardo observava, impotente, seus olhos cheios de dúvidas. Clara, não escute. A verdade é o que eles querem. Você deve proteger sua família. E o que eu faço com isso? Com o que eu guardei por tanto tempo? O desespero tomava conta de Clara, enquanto a pressão da verdade a envolvia. Lara olhava para ela, seus olhos vazios, como se fosse a única porta de saída daquele pesadelo. Eu não consigo ficar em pé, Clara. Por favor. Lara implorou,
seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O homem no terno deu um passo à frente, a presença dele era opressiva. Clara percebeu que não se tratava apenas de proteger sua família, mas de decidir qual seria o custo disso. Ela olhou para Sofia, que parecia estar lutando entre o desejo de trazer à tona o que sabia e a lealdade a Clara. Era o momento certo? Precisava ficar ao lado da irmã, mesmo que isso significasse perder tudo. No fundo da mente de Clara, uma voz gritava: a verdade pode libertar. Mas a que custo? O dilema a envolvia, e a opressão crescendo ao seu redor a fez sentir-se presa entre duas realidades. As conotações fugazes se intensificaram. O futuro estava sobre a linha da faca, e Clara tinha que decidir em que caminho pisar. Era um desfecho iminente, e conforme o homem do terno se preparava para intervir, toda a sala parecia segura de que a escolha que ela fizesse mudaria tudo. E do outro lado da porta, um novo ruído se intensificou. Um carro parou. A figura, a verdade e o preço a ser pago estavam prestes a se revelar. Quem mais estava chegando? Qual era o segredo que despedaçaria sua vida, ou a salvaria? O silêncio que se seguiu ao impacto do carro na calçada foi cortado por um urro distante, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Clara não conseguia desviar os olhos do rosto de Lara, que estava mergulhado em uma agonizante expressão de medo. O homem do terno avançou, seu olhar fixo na porta aberta, e Clara, sem saber o que fazer, sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem está lá fora? Ricardo soprou, a tensão em sua voz se intensificando. Ele moveu Miguel, segurando o bebê mais perto como se a criança pudesse oferecer a proteção que a situação exigia. Temos que sair daqui agora! Lara gritou, seus olhos piscando em direção à porta. Eles não podem nos encontrar. Quem são eles? Clara forçou, implorando por respostas enquanto o pânico se instalava. O encapuzado olhou com desdém, e um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto do homem de terno. A verdade, Clara. Quem sabe ela pode nos libertar ou nos condenar. Ele hesitou, como se ponderasse se deveria revelar mais. Mas a chance de escapar está se esgotando. Uma batida firme ecoou do lado de fora, e as palavras do homem pareciam pairar no ar, desintegrando a esperança. Clara olhou para Lara, a irmã, que fechou os olhos e aspirou profundamente como se estivesse buscando uma coragem que parecesse quase ilusória. Você tem que confiar em mim, Clara. Por favor. O que aconteceu na nossa infância isso não era só um acidente. Eles sabem de tudo. Nós não podemos nos esconder para sempre. Lara estava desesperada, e cada palavra era carregada de um peso terrível. Mas antes que Clara pudesse formular uma resposta, a porta se abriu rapidamente. Uma sombra parou na entrada, a luz do corredor iluminando vagamente o rosto de uma mulher, que parecia ali para trazer o desfecho. Seus olhos penetrantes capturaram Clara, e por um momento, parecia que o tempo havia parado. Cristina! Lara exclamou, e enquanto o nome saía como um sussurro, o ambiente recogiu ao seu redor. Cristina era uma figura enigmática no passado da família, uma presença que sempre deixava marcas. Quando Clara viu, uma onda de lembranças ressoou dentro dela, trazendo à tona ecos de um tempo que ela tentará esquecer. A mulher, que tinha se afastado após aqueles eventos traumáticos, agora parecia mais sombria, os olhos quase vazios, como se carregasse um fardo do qual não deveria se desenhar. Vocês não têm ideia do que está em jogo, Cristina disse, sua voz suave, mas carregada de um ceticismo quase feroz. A verdade pode destruir, e o fazem. O encapuzado fez uma expressão de prazer, como se aquele confronto fosse um espetáculo que lhe divertisse. Ah, Cristina, você sempre apareceu em momentos decisivos. O que você sabe sobre a verdade que elas desconhecem? Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. Tudo parecia girar, e as peças do quebra-cabeça começavam a revelar formas que ela mal podia suportar. Se você souber, pode ser que escape disso tudo, mas se ficar sem fazer nada, perderá mais do que imagina. O tom de Cristina elevou-se, e por um breve momento, Clara vislumbrou uma fissura na fachada inabalável da mulher. Enquanto a tensão se acumulava, Clara olhou para Ricardo, buscando apoio. Ele balançou a cabeça lentamente, como se dissesse, não confie nelas.
Mas quem pode acreditar? Clara disse quase para si mesma, enquanto o terror e a incerteza se entrelaçavam. Todos têm suas verdades, e eu não sei mais qual delas é a certa. O tempo parecia parar, e em meio ao turbilhão de emoções e decisões, o barulho do carro ao fundo ainda reverberava na mente de Clara. O que ou quem mais estaria à espreita? A revelação do passado estava bem diante dela, e com um instante de hesitação, a pergunta ecoou. Será que, ao descobrir a verdade, Clara finalmente poderia proteger sua família ou apenas abriria um abismo que não poderia ser fechado? O crescente tamborilar da chuva começou a ecoar como um aviso enquanto a tensão parecia explodir em um prenúncio de caos, um prenúncio que prometia revelar segredos que mudariam suas vidas para sempre. Clara, agora. No olho do furacão, encarava o desconhecido com um coração acelerado, sabendo que as decisões que tomaria dentro daquelas quatro paredes ecoariam para além do que poderia imaginar. E enquanto um grito à distância cortava a escuridão, ela se perguntou, quem realmente estava em perigo agora? Cristina avançou em direção ao grupo, seu olhar implacável fixo em Lara e Clara. O homem de terno, semelhante a um lobo em pele de cordeiro, observava a cena com um prazer maligno, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro trágica prestes a alcançar seu clímax. O ar estava tenso, quase palpável, enquanto Clara lutava para processar tudo o que estava acontecendo. Precisamos saber, Cristina. O que você sabe? Lara sussurrou, sua voz quebrando em um fio de desespero e urgência. Por que essas pessoas estão atrás de nós? O que aconteceu com a nossa família? Cristina hesitou por um instante, a sombra de um passado sombrio dançando em seu olhar. Há coisas que não deveriam ser reveladas. Verdades que estão guardadas por um motivo. Ela fez uma pausa, olhando para o bebê em braços de Ricardo. O que aconteceu em nosso passado foi para mantê-los seguros. Esconder a verdade também é uma forma de proteger. Clara não conseguia segurar a indignação. Proteger de quê? Na verdade, parece que existem segredos que mais machucam do que ajudam. Não posso permitir que toda essa escuridão se espalhe ainda mais, principalmente para o Miguel. De repente, um estrondo ressoou mais perto, como um prenúncio do perigo que se aproximava. O encapuzado, que até então permanecia calado, emitiu uma risada abafada. Vocês acham mesmo que podem tratar isso como um jogo? A verdade nunca fica enterrada para sempre. E quando emerge, é devastadora. Com um movimento rápido, ele empurrou a porta que havia sido aberta, fazendo com que ela batesse contra a parede com força. O estalo ecoou pelo ambiente. Apenas entreguem-se. Isso acabará mais rápido. O medo tomou conta de Clara, sentindo o coração acelerar. O que ele queria? Enquanto todos olhavam para o encapuzado, Clara percebendo que a resposta estava nas mãos de Cristina, que agora tinha um olhar resoluto, quase decidido. Deixe que eu liderei com ele. O que eu tenho a dizer pode ser a chave para libertá-las. Lara olhou para a irmã, a confusão na expressão dela evidente. Você quer arriscar tudo? Graças à situação tensa, Clara sentiu o suor frio escorrendo pela sua testa. O estado de alerta estava no auge. É arriscar tudo ou enfrentá-los de qualquer forma. Cristina começou, mas uma nova série de batidas, mais ferozes, soou do lado de fora, interrompendo sua fala. Já chega! O homem de terno gritou, irritado com o barulho. Ele se virou, indo em direção à porta, mas antes que pudesse tocá-la, outra figura apareceu, desta vez um homem com uma cicatriz profunda que cortava a bochecha. Estava ofegante e carregava uma expressão de urgência. Eles chegaram. Precisamos sair, agora! Ele exclamou, a voz cheia de pânico. A situação se intensificou, e o círculo ao redor de Clara, Lara e Ricardo parecia se apertar. Com o grupo dividido entre horror e a oportunidade de fuga, Clara fez uma escolha. A verdade. Precisamos saber. Ela olhou para Cristina, desafiando-a a confrontar o que estava escondido. Neste momento, cada segundo parecia uma eternidade. Clara sentia a batalha entre a busca pela verdade e o medo do que poderia vir a seguir. Que segredos estavam enterrados? Quais linhas poderiam ser cruzadas que nunca deveriam ter sido traçadas? A tensão cresceu,
e a pergunta pairou no ar enquanto os batimentos cardíacos de Clara ecoavam nos ouvidos. Quais verdades estavam à porta, prontas para serem liberadas? Quando tudo pareceu desmoronar, ela percebeu que no fundo da noite, temendo por suas vidas e suas histórias, a resposta poderia não ser o que esperava. E então, enquanto as portas se abriam e a noite fria entrava, um grito ecoou do lado de fora, deixando claro que algo ou alguém estava vindo e nada seria como antes. O clima estava tenso, o ar carregado de expectativa. Clara, Lara, Ricardo e Miguel se encontravam em uma encruzilhada, o passado e o presente colidindo. O homem de terno estava a poucos passos da porta, sua presença imponente como uma montanha que ameaçava desabar. Clara olhou para seu irmão. O medo nos olhos dele espelhava seu próprio desespero. Ricardo, não podemos deixar que eles nos dividam. Precisamos ser uma família, disse ela, tentando reunir as forças que ainda sobravam. Diante da urgência dos acontecimentos, Clara decidiu que estava na hora de enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Era um risco enorme, mas se havia uma chance de proteger Miguel, valeria a pena. Com um gesto decidido, ela se virou para Cristina. Diga-nos a verdade. Precisamos de respostas agora mais do que nunca. A sala parecia vibrar, e o olhar de Cristina, por um breve momento, se entreabre como se finalmente estivesse disposta a compartilhar suas verdades. Há anos, segredos que guardamos se entrelaçaram, e as consequências começaram a chegar. A nossa família não está unida como deveria, porque coisas sombrias do passado sempre nos seguirão. Luísa e eu escondíamos algo. Algo que pode ter causado a ruptura, Cristina começou, sua voz tensa enquanto as revelações pareciam querer explodir. Clara pôde sentir um frio na espinha. O nome de Luísa parecia reverberar como um eco doloroso. O que aconteceu com Luísa afinal? Por que ela desapareceu? A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava a força de uma tempestade. Ela foi sequestrada, Clara. A família que está atrás de você é a razão pela qual estamos em perigo. Eles não pararam até agora, Cristina disse, cada palavra cortando como uma lâmina. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em Clara. Miguel, ainda agarrado à sua mão, começou a tremer. Clara se virou para o filho, abraçando. Estamos juntos, murmurou em seu ouvido. No exato momento, a batida na porta se intensificou, um som ameaçador que ecoava como um alerta iminente. O homem de terno começou a se mover, fascinado pelo caos. A verdade não pode ser escondida, e vocês estão prestes a enfrentar suas consequências. Ele estava pronto para agir, mas antes que pudesse se adiantar, o homem de cicatriz profunda que acabará de entrar interrompeu, os olhos arregalados de terror. Eles estão aqui. Já chegaram. Ricardo puxou Clara para mais perto. Vamos, precisamos sair antes que seja tarde demais. Todo o grupo estava a poucos segundos de ser apanhado nas garras do caos que se aproximava. Lara, ainda sem acreditar, insistiu, precisamos ficar juntos. Não podemos nos separar novamente. Com um movimento rápido, Clara puxou Miguel e todos correram para a saída da cozinha, o instinto de sobrevivência pulsando em suas veias. O grupo tagarelava nervosamente, não apenas pela fuga, mas pela pesada verdade que agora pairava sobre eles. Ao abrirem a porta, a escuridão da noite estava viva, sombras dançando sob a luz da lua. Clara olhou para trás, a casa que um dia havia sido um refúgio agora parecia um prison. Cristina, o Riedle, pediu para eles não hesitarem. Vamos! Eles estão vindo atrás de você! A urgência em sua voz reverberava com a dor do passado. Com a adrenalina em alta, Clara sentiu a coragem ressurgir dentro dela. Haviam fantasmas e sombras a assombrar seus passos, mas uma nova determinação nascia. Não podemos deixar nosso passado nos prender. Vamos lutar! Aquela frase irrompeu como uma centelha de luz em meio à escuridão, a vontade de enfrentar qualquer coisa e proteger o que mais amava. Eles correram pela noite, as sombras os seguindo a cada passo, mas Clara sabia que, fosse qual fosse o desfecho, eles estariam juntos. Essa era sua força, seu novo legado. E o que quer que viesse, a verdade seria finalmente revelada, e Clara estava pronta para enfrentá-la. Com o coração acelerado, e o mundo à sua volta parecendo um turbilhão.
A certeza de que a liberdade e a verdade estavam ao alcance ainda que cercados pela escuridão se firmava em sua mente. A luta estava apenas começando, mas uma coisa estava clara, ela corria não apenas por si, mas por Miguel e por toda a sua família. Agora, o momento de transformação não era só a certeza da luta, mas um chamado à ação. Um grito despontava no horizonte, e Clara sabia que o amanhã poderia finalmente trazer a paz e as respostas que tanto buscava. E não se esqueça. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Lembre-se, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A verdade deve prevalecer.